Os Mamones, Angola no nervoso. As notícias que não param. Estarei sempre informado no canal Angola no Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora no canal Angola no Nervoso TV. Isto também é notícia. Depois do vídeo, não se esqueças de se inscrever no canal para estares informado com todas as notícias. Tanto ter um jovem analfabeto. Não, porque se você tem um jovem analfabeto, você não tem discórdia. Mas o amanhã? Esta é a questão que se coloca. O futuro da manhã na visão do MPLA são jovens bêbados e drogados e prostitutas. Portanto, não vais investir em escola. Parem de falar mal da UNITA, porque eu para já até assumo apoiar a UNITA, porque se somos a oposição, o maior partido da oposição é a UNITA. Nós precisamos de pessoas que votam conscientemente. Portanto, se chamamos as pessoas ao exercício do raciocínio, o MPLA perdeu. Sentem-se obrigados a votarem só? Claro, por quê? Porque as pessoas sentem-se pressionadas. O melhor cota do teu bairro é do MPLA. E agora estamos em campanha a pagar mais cervejas. Mas não é unânime, nenhum ativista concordou, não é, com a presença de ativistas naquela reunião. Porque para já nós temos que começar a ter respeito, respeitar o povo. Eu vi um Banza Anza, não é? Fez até uma pergunta que eu achei coerente, mas depois vi um Banza Anza em sistema de concordância, quando até nem tinha acabado de ouvir o que o presidente estava a dizer. Isso para mim representa subordinação. Estamos ali, não é, factualmente a perceber que houve uma conversa antes. Tanto é que a Mara Dalva tentou cortar e tentou dizer, olha, Banzanza, o combinado não foi este. Quando o camarada presidente diz que provavelmente o feijão que a gente come vem da fazenda dele, nós estamos a comer o feijão mais caro do mundo, nesse caso. Portanto, eu acho que o Banza Anza devia pegar nessas deixas e perguntar ao camarada presidente por que o seu feijão é o feijão mais caro do mundo. Alguns lutam por uma coisa, outros lutam por outra, não lutam pelo mesmo objetivo. Basicamente, a maior parte deles luta por protagonismo. Somos malabaristas, estamos a fazer lives a falar da mesma coisa, não apresentamos soluções. Para quê? Porque hoje muitos ativistas encontraram no ativismo o fomento do emprego. Então, ao invés de apresentarmos soluções, vamos vir aqui toda hora falar mal do João Lourenço, falar mal do MPLA, inventar coisas sobre Adalberto da Costa Júnior, trazer a falta de moralidade no discernimento das pessoas, confundir as pessoas. Eu não vejo Agostinho Neto como um herói nacional, eu vejo Agostinho Neto como um herói do MPLA. Na minha humilde opinião, me apraz dizer que aquele é uma estátua que representa as pessoas do MPLA, a família do malogrado presidente Agostinho Neto. Por acaso as pessoas no dia 11 saíram, manifestantes saíram. Eu não concordo com isso. Eu acho que aquilo foi um desrespeito a um símbolo nacional que é a independência. Saímos num dia onde a figura de Jonas Malheiro Savimbi se revê. Saímos num dia onde a figura de Elden Roberto se revê. O ativismo não é o Maibru Viegas me promover nas redes sociais, depois tu me consideras um ídolo. Mano, eu acompanho muito o teu trabalho nas redes sociais, só estou falando. Epa, mano, não me lixo com essa conversa. Há ativistas até que acham que estão a fazer um favor aos manos que vivem na diáspora, vivem mendigando as pessoas da diáspora para mandar dinheiro, isso e aquilo. Os manos que estão aí na diáspora têm que parar com esse mau hábito de estar gastando o vosso dinheiro de sofrimento para estar aqui a sustentar lumpenos que até recebem de sistema. Façam como Wilson Romário, como Jica Tetembua, pessoas que estão a dar de comer jovens em Angola e não falam, pessoas que servem para pessoas desfavorecidas e não falam. Rádio ouvinte, papo reto, papo reto, papo reto. Ouvintes, boa tarde, 17 horas e 43 minutos na rádio, 17 horas e 43 minutos em toda Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu programa Papo Reto. Hoje, dia 17 de dezembro de 2020, já estamos no mês da festa e, portanto, gostávamos também de fazer festa consigo, meu ouvinte, levando até si info, entretenimento, informação e entretenimento. E, portanto, trouxemos aqui hoje um convidado que é chamado pelo nome de Maibru Viega, é muito bem conhecido aí nas leads do ativismo.
E eu não me quero arriscar aqui a dizer que se é de facto ativista ou é alguém apenas ligado à cultura, mas eu mesmo ele vai apresentar-se em função da pergunta que eu vou fazer. Mas antes de desejar-te boas-vindas, eu gostava de saber: é ativista? É alguém que é unicamente e simplesmente ligado à cultura? Alguém que partilha as suas opiniões, descontentamentos nas redes sociais? Muito obrigado. É só para responder rápido, depois eu te desejo as boas-vindas. Não, eu sou ativista, por quanto defendo causas e não defendo pessoas. Sim, senhor. Tá certo. Então tá aí. Maibru é ativista, está aqui conosco para uma conversa no Papo Reto. Maibru, agora sim, seja bem-vindo à Rádio 20. Eu sei que é a sua primeira vez aqui na Rádio 20, seja bem-vindo. E então vamos conversar. Tá tranquilo. Boa noite, Angola. Boa noite, Rádio 20. Seguidores aí das páginas das redes sociais. Manos e manas em Angola, na diáspora. Africanos de Cape Town ao Cairo. Lusofonia. Está aqui o vosso mano Simbian Kossi, mais conhecido por Maibru Viegas. E, portanto, vamos conversar. Eu vou estar aqui para responder as perguntas que achar coerentes e necessárias. Acho que não me senti confortável logicamente que não vou responder, mas agradeço o convite, porque esse é o trabalho que estamos a fazer, inclusão nacional, não é? Nós estamos a trabalhar num sentido que a gente valoriza muito a comunhão, não é? É uma rádio comunitária, se fosse das outras não ia, deixa já adiantar. E vim parar aqui porque é um projeto de jovens, num país onde as oportunidades não fazem parte do quadro da avaliação do desempenho, vocês conseguem ter proatividade de criar um projeto do género. Então vim aqui mesmo em respeito ao projeto, porque não gosto de notoriedade, não gosto de protagonismo. Se fosse uma rádio que não é vossa e que não tem o cariz de rádio comunitária e de projeto independente, eu não iria. Então, obrigado pelo convite e vamos conversar. Obrigado. Nós sentimos-nos lisonjeados também pela sua presença e pelas suas palavras. Maibru, estiveste fora do país, né? Vivo na África do Sul há 16 anos. Há 16 anos? Ok. E chegaste recentemente? Cheguei recentemente, estou há 9 dias no país. 9 dias. Qual é a sensação de um angolano no exterior do país quando houve que o país está a passar fome, manifestações constantes? Qual é a sensação de alguém que está fora do país e ouve essas informações? A sensação é tristeza, a sensação é de abandono, vazio. A sensação é de uma alma deslocada do físico. A sensação é de dor. Porque é o seguinte, eu costumo dizer que aquelas pessoas que olham para a injustiça e nem se movem, não fazem nada contra a injustiça, concordam com a mesma. Portanto, a gente quando está lá fora e apercebe-se que as nossas populações ou o nosso povo está a sofrer, para nós é uma dor grande, Daí hoje, não é? Vocês conseguirem ver que o ativismo praticamente virou uma campanha de cidadania. Hoje temos muita gente a falar por Angola, hoje temos muita gente a se propor a esse processo que é o libertar das populações, a luta a favor da justiça social. Por quê? Porque o movimento dos diasporeiros motivou isso. Porquanto a gente não se como é que eu ia dizer, a gente não se alegra. A gente sente que precisa fazer alguma coisa a mais para que as nossas populações consigam atingir o seu desidrato, que é justiça social, mais qualidade de vida. Então, é nessa vertente, saímos da dor para a ação prática, que estamos a falar, que reunimos com jovens, que abraçamos aquelas pessoas que têm projetos como este, tá vendo? Para podermos criar o sentido de nação e assim então poder mostrar o poder governativo que estamos aqui. Precisamos que eles façam o seu trabalho, que na verdade é resolver os problemas das populações. Ok. E, portanto, quando estavas na África do Sul, o que é que vias e ouvias sobre Angola? Olha, faz-se uma publicidade muito ilusória sobre a realidade de Angola, porque nós temos uns serviços secretos no país que não deixam as informações serem independentes e serem fulcrais. É tudo
tudo acontece dentro de um sentido corporativo. Há um filtro em tudo que acontece em Angola. Portanto, hoje, por via das redes sociais, a gente consegue saber de alguma coisa real. Porque o que a gente ouve lá é que está tudo bem, estamos a lutar contra a corrupção, Angola está a desempenhar um grande papel e para aí fora. Mas o que é que acontece? As redes sociais, as pessoas que estão na diáspora, principalmente aqueles que fazem vai e volta, conseguem levar um bocadinho daquilo que é a realidade. Não é? O cenário real, não é? Da situação de Angola. Daí, não é? Os movimentos que surgem. Porque se dependêssemos só do que a TPA fala e os outros órgãos de difusão massiva em Angola falam, a gente não teria nem sequer uma noção de 10% do que acontece aqui, porque é tudo... É tudo fechado, é tudo a partir de um código, não é, de interação, e esse código quem define é o partido no poder, não é, com as mãos dos serviços secretos, ou seja, existe uma mão invisível que não deixa as informações progredirem e, no entanto, essas informações depois se transformarem em opiniões que podiam se transformar em resoluções para o país. Então, é aí onde a gente falha na comunicação de nação. Depois tem outro paradigma, nós não temos internet em Angola, é tudo muito caro e, portanto, as informações não chegam aonde deviam chegar, como devia ser. Por quê? Porque para já a governação corporativa revê isso, os bloqueios. Nós não temos internet, não temos pontos quentes de internet, não temos internet de graça. E ainda quando a gente vai pagar, a internet é muito cara. Mas acha que isso é propositado? Isso é algo já criado para limitar, portanto, a vazão de informação? É propositado, isso é institucional, porque quando você tem uma política corporativa, uma política de governação corporativa, nós estamos a falar de um monopólio, não é, de liderança. Tá vendo? Nós estamos a falar de um sistema político que revê o hereditarismo naquilo que é o processo de governação propriamente dito. Portanto, nesta questão não interessa a independência nas ideias, não interessa a liberdade de expressão, porque descentraliza aquilo que é o objetivo de quem governa, que é liderar e liderar mais. Então é conveniente para quem governa que as pessoas não tenham a capacidade de se comunicarem convenientemente. É importante para quem governa nesta vertente da governação corporativa que os povos sejam analfabetos. É conveniente da parte de quem governa nessa questão da governação corporativa. Porque um povo analfabeto, se, portanto, o jovem, por exemplo, é o futuro do amanhã. Por que é importante ter um jovem analfabeto? Não, porque se você tem um jovem analfabeto, você não tem discórdia. Mas o amanhã? Esta é a questão que se coloca. Dali existimos, dali dizemos basta e chega, porque nós estamos preocupados com as gerações vindouras. Por exemplo, eu não acredito que o meu irmão tem que ter um futuro igual ao meu, de jogar bola descalço. O meu filho tem que ter um futuro igual ao meu, ou uma infância igual à minha, por exemplo. Portanto, quando você fala que, como assim, se os jovens são o futuro da manhã? O futuro da manhã, na visão do MPLA, são jovens bêbados e drogados e prostitutas. Portanto, não vais investir em escola. Não investe em escola, investe em igrejas, investe nas milícias, investe na alienação popular. Investe na privatização mental. Por isso é que surgimos nós como pessoas mais esclarecidas, pessoas que vivem outras realidades, pessoas que têm uma outra experiência no âmbito da interação humana, e dizemos assim, estamos a chamar as pessoas para o exercício do discernimento, porque o que a gente vive em Angola é imoralidade. O que a governação do MPLA faz em Angola é pura e simplesmente a falta de moralidade no discernimento de quem governa. Isso não devia existir. Falaste de situação atual do país. Qual é a situação atual do país ao teu ver? A situação atual do país é precária. Nós continuamos a dançar a mesma baila. Em 2017, os angolanos aplaudiram a presença do camarada presidente João Lourenço, não é, no poder.
houve um sensacionalismo político por parte do presidente João Lourenço que todos aplaudimos. Nós estávamos como pessoas feridas que queriam saber onde é que é o hospital, e ele verbalmente mostrou-nos o hospital, e a gente estava a pensar que lá no tal hospital tem as condições, não é, de sanidade necessária para então resolvermos o nosso problema, que é falta de justiça social, falta de bem-estar social, falta de educação nesse país. Portanto, falou da corrupção, falou da luta contra o nepotismo, falou de recuperar as obras que estavam paradas, falou de melhorar o que está bem e resolver o que está mal. Para nós soou como uma canção dos deuses, porque éramos um povo que já estava a desacreditar, ou já havia desacreditado na governação cessante. Portanto, pese embora o camarada presidente vem do MPLA, ainda assim a gente achou que aquilo que a presença dele no poder podia ser uma almofada de ar fresco, porquanto é um militar e tem uma outra forma e uma de disciplina e até de encarar sociedade. Mas na prática o que estamos a ver é mudança de atores na mesma novela. Por isso é que eu disse o outro dia, e muitas pessoas me interpretaram mal, eu disse que o camarada presidente tem dito conversas para boi dormir, e isso não é falta de respeito nenhuma, porque as pessoas têm o hábito de chamar excelências a pessoas que ainda não fizeram nada excelente. Eu acho que excelências são aquelas pessoas que fazem alguma coisa de relevo, alguma coisa excelente. E portanto o camarada presidente João Lourenço teve todas as condições para se transformar num herói nacional e num indivíduo excelente, mas em função da governação corporativa que ele está inserido, está integrado, que é a governação do MPLA, ele acaba por não ter a autoridade necessária. O que é que ele pode fazer para contornar a situação? O que é que ele pode fazer para contornar a situação? Ele devia ouvir as pessoas certas, ele devia ouvir a sociedade civil, sem arrogância, como irmão mais velho, porque é o que ele é. Nós já não podemos estar no debate musculado, nós já não podemos estar na situação onde o chefe falou e toda a gente cumpre. Mas tivemos o encontro do presidente com os jovens. Olha, o encontro do presidente, olha, grande ponto, olha, por acaso eu até queria falar disso. O encontro do presidente com os jovens faz parte disso que eu acabei de dizer, o tal sensacionalismo político. E se formos ver, o camarada presidente João Lourenço continua a dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque ele não levou lá os jovens que realmente representam as dificuldades de Angola. Ele não levou os jovens que lideram associações juvenis. Mas não são esses jovens que foram para lá. Não são, por exemplo, aqueles ativistas que participam diretamente. Não são essas pessoas que estiveram lá. Não estava lá Mamá Zungueira, aquela que vive os problemas do país na primeira pessoa. Mas a seleção dos jovens não foi feita por não, eu não diria a seleção dos jovens, porque para já aquele encontro não devia existir. Se fosse existir, devia existir com as pessoas certas. Agora, os jovens que foram... A produção é quem falhou, possivelmente. Não, eu não acredito que a produção é quem falhou, porquanto os serviços... Acha que foi uma coisa cozinhada os serviços secretos de Angola, acredito que sim, acredito que estava-se a cumprir um storyboard, estava-se a cumprir, não é, um personagem, porque eu vi um Banza Anza, não é, fez até uma pergunta que eu achei coerente, mas depois vi um Banza Anza em sistema de concordância, quando até nem tinha acabado de ouvir o que o presidente estava a dizer. Isso para mim representa subordinação. Portanto, quando a gente vai para uma conversa daquelas e nos colocamos numa situação onde a gente nos depara com a subordinação de quem ouve, portanto dá-nos a impressão, estamos ali, não é, factualmente a perceber que houve uma conversa antes. Tanto é que a Mara Dalva tentou cortar e tentou dizer, olha, Banzanza, o combinado não foi este. Que foi essa a minha impressão com a intervenção da Mara Dalva enquanto o Banzanza falava. Portanto, se bem entendemos, está a dizer que o Banzanza já sabia o que havia de dizer, o que havia de ser respondido. Já foi algo bem alinhado entre o Banzanza e a produção do encontro dos jovens? Exatamente. E é isso que o MPLA faz. Estamos a viver uma liberdade de expressão fictícia e ilusória para os olhos de quem tem otimismo, não é? Mas aquelas pessoas que fazem o exercício do discernimento, não é? Conseguem ver que estamos a interagir na linguagem do eco.
não temos ações práticas. Para mim, o Presidente da República devia pedir desculpa aos angolanos por quanto tem sido arrogante, no primeiro ponto. O Sr. Presidente devia pedir desculpa aos angolanos por quanto tem sido musculado, arrogante, por quanto perdeu humildade. Gostei, eu também sou uma das pessoas que aplaudiu a presença do camarada Presidente João Lourenço em 2017, se for lá para as minhas redes sociais. Por isso é que eu não apago nada, porque nós não defendemos pessoas, eu defendo causas. E quando ouvi-lo a falar em 2017, identifiquei-me com as causas, mas depois mudou totalmente de comportamento, não é? Nós não queríamos estar a falar com o monarca naquela conversa. Daí o próprio Banza Anza dizer que provavelmente eles serão chamados de traidor por se fazerem lá presente. Por quê? Porque não é unânime. Ok, mas não é unânime, nenhum ativista concordou, não é, com a presença de ativistas naquela reunião, porque para já nós temos que começar a ter respeito, respeitar o povo. E é uma coisa que só o povo vai saber dizer, o camarada Presidente João Lourenço. Podemos pensar que há, portanto, divisão entre os ativistas atualmente? Eu não diria que existe divisão entre os ativistas atualmente, porque para já não existe um organigrama, para já não existe uma organização factual de ativistas em Angola. É tudo muito aleatório, é tudo muito individual, e é tudo muito eu tenho protagonismo, eu posso, eu sou mais sonante. Ou seja, alguns lutam por uma coisa, outros lutam por outra, não lutam pelo mesmo objetivo? Basicamente, a maior parte deles luta por protagonismo, porque se olhares, ao invés das associações de juvenis estarem-se a desenvolver e terem um processo de desprivatização mental mais consistente, tu notas que é o ativista que está a engordar, que é o ativista que está a mudar de pele, é o ativista que está a comprar carro. Tá a ver? E tu vais para uma associação juvenil, é uma associação que nem sequer tem um computador, e são jovens de 22, 23 anos, jovens que fazem parte dessa degradação social que a gente vive. E essa degradação social que nos levou para o ativismo. Portanto, é um contrassenso eu estar a falar em benefício de alguém que não vê os benefícios da minha conversa. Então, portanto, o que eu pretendo saber é o seguinte: será que há uma definição distorcida do que é o ativismo por alguns ativistas? Na verdade, o que eu ia dizer é o seguinte: existe a hipocrisia, porque toda a gente sabe, não é? Toda a gente que tem noção de cidadania, toda a gente que sabe cantar o hino nacional, toda a gente que conhece os nossos símbolos nacionais, toda a gente que sabe isso, que tem essa noção, tem uma noção prévia do que é ativismo. Ativista é um homem de causas. Ativista é um homem de causas, não é? Não assistidas. Então deixa-me assistir essa causa que é importante. Este é o ativista, numa linguagem terra-terra e bem básica. Agora, o que acontece em Angola é o seguinte: nós temos um governo do MPLA que, ao invés de trazer soluções para as massas e para as populações, está a perceber? Prefere gastar dinheiro com alienação popular. Essa alienação popular produz falsos ativistas. Ok? Hoje, se olhares para as redes sociais, estamos lá os papéis, somos um monte. Mas somos um monte de pedaços de porcarias, provavelmente, porque na hora de resolvermos os problemas do povo, ou na hora de sermos fulcrais, de sermos factuais, não somos. O que é que somos? Somos sensacionalistas, somos malabaristas, estamos a fazer lives a falar da mesma coisa, não apresentamos soluções. Para quê? Porque hoje muitos ativistas encontraram no ativismo o fomento do emprego. Portanto, eu não preciso de soluções, porque quando existem soluções para este caso, eu já não tenho que falar na minha página do Facebook, eu não tenho conteúdo. Então, ao invés de apresentarmos soluções, vamos vir aqui toda hora falar mal do João Lourenço, falar mal do MPLA, inventar coisas sobre Adalberto da Costa Júnior, trazer a falta de moralidade no discernimento das pessoas, confundir as pessoas, ganhar protagonismo, ganhar hegemonia.
pessoal. Não é isso que se pretende, portanto, acredito eu, e eu sou uma das pessoas que tem sempre tocado nessa tecla, sou visto como invejoso, sou visto como contraditório e muito conflituoso, porquanto não concordo com a postura de certos manos no ativismo. Eu acho que o ativismo não é onde a gente vai vir fomentar o nosso emprego. Eu acho que não é isso que se pretende. Estamos a desvirtualizar a coisa, estamos a distorcer tudo, e o povo está ali à procura de advogados, enquanto a gente advoga para as nossas famílias. Isso está complicado. Eu digo a gente para não dizer invejoso, porque eu acho que as pessoas andam aí identificadas. Eu não conheço ninguém desse tal sistema, não conheço ninguém do MPLA. Claro que já houve aí uma tentativa de conversas assim até materialistas, mas pronto, esse não é o nosso objetivo, mano. Não estamos aqui para isso. Eu uma vez disse assim, um senhor do MPLA que ligou para mim, eu podia até estar cá a citar o nome, mas porque essa pessoa teve respeito e respeitou a minha opinião, nunca mais ligou para mim, e pronto, eu não vou citar o nome da pessoa, mas essa pessoa é para jovem, isso que vocês fazem, não seria bom vocês fazerem em prol do partido, vocês são jovens inteligentes, pá, vocês podiam estar conosco, trazer essas ideias, isso até funciona, mas vou falar disso depois. E eu respondi a essa pessoa o seguinte: quando o MPLA criar um quadro de avaliação do desempenho, onde as competências são avaliadas e remuneradas a %, o MPLA pode contar comigo. Eu vou lá para a fila, vou colocar o meu currículo em ação, vou fazer os psicotécnicos, está a perceber? E provavelmente vou ser qualificado para trabalhar. Que é esta Angola que eu estou à procura no ativismo. Eu não estou à procura de uma Angola onde eu tenho a oportunidade de entrar com um carro bonito no gueto. O senhor nunca mais ligou para mim. Portanto, eu achei isso também respeito da parte do senhor. Nunca mais voltou a ligar para mim. Por quê? Porque ao invés do MPLA responder, não é, às necessidades das populações, o MPLA ouve que é um foco de jovens ali no Kazenga que está a fazer sei lá o quê, tira o jovem mais influente daquele grupo, corrompe esse jovem, está a perceber? E esse jovem fica ali como papel moderador. Em futebol a gente chama o meio trinco. E por que se deixam corromper? Mano, eu acho que se deixam corromper por falta de moralidade, mano. As pessoas quando têm integridade, têm princípios, têm moral, e as pessoas quando percebem que resolver o nosso problema implica maximizar o problema das pessoas que a gente ama, a gente tem uma outra forma de encarar essas situações materiais, porque a minha questão é o seguinte, eu olho assim para essa coisa: se eu resolver o problema da nação, eu não preciso resolver o problema da minha família, porque a minha família é parte da nação. Pois é, exatamente. Já deixaste aqui claro que não te sentiste representado no encontro do Não me senti representado, e até achei aquilo um desperdício de tempo dos manos, porquanto o camarada presidente deve pedir desculpas aos angolanos. Depois de pedir desculpas aos angolanos, diz: caros angolanos, manos e manas, como ele às vezes diz, não é, naquela humildade ilusória, dizer: vão me desculpar porquanto não vos ouvi até hoje, vamos agora realmente resolver o que está mal e começar a melhorar o país, e portanto a liberdade de expressão vai deixar de ser fictícia a partir deste momento. Falem e vamos trabalhar juntos. Aí nós não queremos reunir com o presidente, só precisamos que o camarada presidente, não é, por via dos decretos e por via da organização que já devíamos ter, cria lá os empregos, começa lá a resolver o problema das estradas, que é só isso que a gente quer. A gente nem precisa estar a falar com o camarada presidente, só quer que ele haja. Ok, mas Bru, portanto, por que no ciclo, no meio dos ativistas, havia uns que queriam que alguns marcassem presença no encontro dos jovens com o presidente e outros não? Por que havia esta divisão de ideias? É o seguinte: em revolução se diz nunca podes apertar a mão do opressor. Portanto, achamos nós, aqueles que são chamados de arruaceiro, mal educados, indisciplinados, e foram degradadas socialmente por quem os chama arruaceiros, achamos nós humilhação, em primeiro lugar. Achamos isso humilhação, não é? Íamos ter que falar com alguém que nem sequer nos respeita enquanto força juvenil do país que ele próprio governa.
Depois achamos nós também uma afronta intelectual, porquanto não estamos para ouvir berros, já acabou essa fase onde as pessoas davam berros e toda a gente cumpre. E aqueles ativistas que fazem o exercício do raciocínio acharam aquilo, não é, uma afronta do MPLA. Porque temos uma senhora Joana Lina que uma semana antes ou 2 semanas antes avisa as mães para guardarem os filhos e para aconselharem os filhos com sangue nos olhos, e depois de 2 semanas já temos um presidente que quer conversar com ativistas. Portanto, aquilo para nós não soou bem e a gente não queria ir ter com o presidente. O que é que o Banza Anza deixou de falar? Não percebi. No encontro do presidente com a juventude, o que é que o Banza Anza tinha que falar que não falou? Eu acho que o Banza Anza para já não devia estar lá. E já que foi, não devia se subordinar à atitude do camarada presidente, porquanto o camarada presidente, eu vou dizer que mentiu. Mentiu por quê? Porque quando o camarada presidente diz que provavelmente o feijão que a gente come vem da fazenda dele, nós estamos a comer o feijão mais caro do mundo, nesse caso. Portanto, eu acho que o Banza Anza devia pegar nessas deixas e perguntar ao camarada presidente por que o seu feijão é o feijão mais caro do mundo, por exemplo. E eu acho porque aquela conversa fazia parte de um storyboard. O Banza Anza já não fez o exercício do raciocínio e não conseguiu fazer as perguntas ou rebater as questões necessárias. Porque quando o camarada presidente diz que provavelmente o feijão que a gente come ou que assiste à cesta básica em Angola é feijão da fazenda dele, implica dizer que esse é o feijão mais caro do mundo. Nós agora, os angolanos, queremos saber por que este feijão é o feijão mais caro do mundo. Ok. E por que o camarada presidente fala de luta contra a fome e a pobreza quando o feijão dele é o mais caro do mundo? São essas questões que não se calam e que os nossos manos, porque queriam ir lá ganhar notoriedade, não conseguiram baixar até o nível das nossas mamás no Rangel e perguntar então, mas pai, estamos a viver assim por quê? É o que faltou aí. Tá certo. Mas Bruno, tá certo. Vamos continuar depois nessa conversa, mas eu gostava de fazer aqui uma pergunta. Você pensa em trabalhar com a UNITA? Olha, eu penso em trabalhar com todos aqueles que lutam contra um sistema ditatorial, portanto... Eu faço essa pergunta porque eu ouvi um áudio seu em que disseste que a UNITA... já assumo a legitimidade do áudio. Exatamente. Sim. Inclusive, disseste o voto é secreto e disseste que o teu voto vai diretamente para a UNITA. Exatamente. Ou seja, não tinhas receio sequer, sendo que o voto é secreto, não tinhas receio de assumir isso publicamente? Não tinha receio de assumir isso publicamente porque nós temos que definir ações e posições e a gente não pode estar estático nos acontecimentos. Portanto, há uma altura, não é, que a gente vive, há um período no país que a gente vive onde a UNITA era praticamente... fazia-se um juízo da UNITA como os assassinos e para ir além. Portanto, a minha opinião é que nós temos que avaliar todos os atores da política nacional, está a perceber? Nessa altura, eu sentia que havia muitos fake news contra a UNITA, havia aí páginas de Carlos Alberto, de Joana Clementina, de pessoas a especularem contra a UNITA, pá. Eu não estou a defender partidos políticos, eu não estou a defender ideias partidárias. Foi o que se pensou no vídeo que partilhaste. O que é que me leva a essa atitude? O que é que me leva a essa atitude? Dentro daquilo que é o sentido de nação, eu senti que estamos a ser injusto com os outros irmãos. Eu senti que esses irmãos também precisam de solidariedade. E depois eu me perguntei, por que é que o debate é um debate matreiro, é um debate muito direcionado para problemas e não existem, por exemplo, soluções? E por que quando as pessoas falam, as pessoas não definem posições, não assumem as suas ações? Então é assim, manos, parem de falar mal da UNITA, porque eu para já até assumo apoiar a UNITA, porque se somos a oposição, o maior partido da oposição é a UNITA, ok? Então é lógico para mim, todos os angolanos que não se revêem na causa do MPLA irem apoiar a UNITA, mas já dentro do sistema de desprivatização mental e Comissão de Unidade Nacional, o que é que acontece? Não estamos a ir apoiar uma UNITA para depois ir aplaudir os 40 anos de MPLA. Estamos a ir apoiar uma UNITA, não é? Que vai governar 4 anos, que se porventura não responder
com as nossas expectativas. A gente já mostrou à UNITA que do mesmo jeito que os colocou lá, a gente os tira de lá. Então, havia um debate que estávamos a ter no grupo, onde o mano diz, eu nunca vou apoiar os Quachas e não sei quantos. E eu mando aquele áudio, já em gesto de rebater e de resposta. Eu apoio a UNITA e e ainda que eu tiver que trabalhar lá, até trabalhava lá numa função remuneratória e eu não tinha problemas com isso, porque são angolanos e Te identificas com o partido? Me identifico com as causas do partido, não propriamente com o partido, porque também sou dos que concorda que há atitudes que a UNITA tem que como oposição não ficam bem. Provavelmente daí acho que depois do pronunciamento que tive também não tive um feedback muito positivo, porque eu sou uma pessoa de causas, como disse atrás, eu não sou uma pessoa que defende cores, eu defendo causas. Então aí algumas coisas que o Dr. Adalberto fala que eu gosto, como a redução dos poderes do Presidente da República. Eu gosto dessas ideias e, portanto, me revejo nessas ideias. Comecei a prestar mais atenção naquilo que é o manifesto da UNITA, naquilo que é a filosofia deles. E achei que também merecem uma oportunidade, até porque nunca tiveram uma oportunidade. Isso não implica dizer que eu sou da UNITA, sou filiado, qualquer ação que eu faço dentro do ativismo é financiada pela UNITA. Quem me dera se fosse, porque ali estaríamos a juntar o joio, eu estaria a conseguir, não é? O pudim e o arroz doce. Sou mesmo opositor, dá um suporte à oposição, para mim é tudo o que se quer, mas nunca aconteceu, não é o que está a acontecer. E, portanto, é importante para quem governa nesta vertente da governação corporativa que os povos sejam analfabetos. E por que é importante? Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estarem também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.